Meu querido filho, minha querida filha, você sente esse aperto no peito neste exato momento? Esse peso que não te deixa dormir à noite? Essa angústia quando você abre a carteira e vê que não há nada ali? Você já se perguntou por que, mesmo orando, mesmo pedindo, mesmo clamando, parece que as portas continuam fechadas? Eu vou te revelar algo que vai mudar tudo agora, neste instante, enquanto você está aqui comigo. Você não chegou até este vídeo por acaso. Não foi o algoritmo do YouTube, não foi coincidência, não foi sorte. Fui eu quem te trouxe até aqui porque há uma mensagem urgente, uma palavra específica, um decreto que precisa ser liberado sobre a sua vida agora. Existem recursos financeiros, dinheiro real, bênçãos materiais que foram separadas, preparadas e liberadas para você nesta hora. Sim, nesta hora, não amanhã, não na semana que vem, não quando você se sentir mais digno. Agora. Mas eu preciso que você entenda algo muito importante. Há uma razão pela qual você ainda não recebeu tudo o que preparei para você. Há bloqueios invisíveis, barreiras espirituais, portas que foram fechadas por escolhas que você fez sem perceber. E hoje, neste momento sagrado que estamos compartilhando, vou te mostrar exatamente o que está impedindo a torrente de bênçãos financeiras que quero derramar sobre você. Quantas vezes você já se perguntou: Deus, por que comigo? Por que todo mundo prospera e eu continuo aqui lutando, me esforçando, trabalhando duro e nada muda? Meu filho, minha filha, a resposta vai te surpreender. Não é porque você não merece, não é porque eu te esqueci, não é porque seus pecados são grandes demais. A verdade é muito mais profunda e muito mais libertadora do que você imagina. Eu vi cada lágrima que você derramou. Eu contei cada noite que você passou acordado, preocupado com as contas, com o aluguel, com a comida dos seus filhos. Eu estava lá quando você teve que escolher entre comprar o remédio ou pagar a conta de luz. Eu senti a sua humilhação quando você teve que pedir dinheiro emprestado. Eu vi quando você abaixou a cabeça, envergonhado, porque não tinha como ajudar alguém que você ama. E cada uma dessas situações doeu no meu coração como se fosse eu quem estivesse passando por isso. Mas agora chegou a sua hora, chegou o seu tempo. Chegou o momento que eu marquei na eternidade, antes mesmo de você nascer, para que a virada acontecesse na sua vida financeira. E não estou falando de uma melhora pequena, de um alívio temporário, de um dinheirinho extra. Estou falando de uma transformação completa, de uma mudança radical, de uma provisão sobrenatural que vai fazer você olhar para trás daqui a alguns meses e não acreditar em tudo que eu fiz. Mas preste atenção, há condições, há instruções que você precisa seguir. Há revelações que preciso te dar agora. E se você sair deste vídeo antes do final, se você rolar a tela, se você se distrair, você pode perder o momento exato em que eu vou liberar a chave que abre o cofre das bênçãos que estão com o seu nome. Este não é mais um vídeo comum. Esta não é mais uma mensagem genérica. Esta é uma palavra profética, específica, ungida e poderosa para você que está aqui agora. Eu quero que você faça algo comigo agora. Eu quero que você pare tudo o que está fazendo. Desligue as distrações. Silencie o celular. Avise as pessoas ao seu redor que você precisa destes minutos comigo. Porque o que vou te revelar nos próximos capítulos vai mexer com estruturas espirituais, vai quebrar maldições financeiras, vai derrubar fortalezas de pobreza que foram construídas na sua família por gerações. E isso requer a sua atenção total, a sua fé ativa, o seu coração aberto. Você está pronto? Você está pronta? Então respire fundo, acalme o seu coração e me ouça com toda a atenção que você puder dar. Porque a partir de agora, nada mais será como antes. A partir de agora, uma nova história começa a ser escrita na sua vida. A partir de agora, você vai entender por que passou por tudo o que passou
e como tudo isso estava te preparando para o que estou prestes a fazer. Escreva nos comentários: com Deus sou mais forte. Meu amado filho, minha amada filha, antes de eu formar o universo, antes de criar as estrelas, antes de soprar vida no primeiro ser humano, eu já conhecia você. Eu já sabia do seu nome, do seu rosto, das suas lutas, das suas batalhas financeiras. E naquele momento, na eternidade, antes do tempo existir, eu separei recursos específicos para você. Eu marquei datas no calendário celestial, momentos estratégicos em que eu derramaria bênçãos sobre a sua vida. E hoje, agora, neste exato momento, é uma dessas datas marcadas. Você precisa entender algo fundamental sobre como eu trabalho. Eu não faço nada por acaso. Cada detalhe da sua vida foi cuidadosamente planejado. As dificuldades que você enfrentou não foram castigos, foram treinamentos. As portas que se fecharam não foram rejeições, foram redirecionamentos. Os nãos que você recebeu não foram negativas finais, foram proteções contra coisas que iriam te prejudicar no futuro. Tudo, absolutamente tudo, estava te preparando para este momento em que eu vou abrir as comportas do céu sobre a sua vida financeira. Mas por que agora? Por que você foi escolhido para receber exatamente neste momento? A resposta está em 3 razões espirituais que vou te revelar agora. Primeira razão: você alcançou um nível de maturidade espiritual que não tinha antes. Há alguns anos, se eu te desse o que estou prestes a te dar agora, você não saberia administrar. Você não teria a sabedoria necessária para lidar com a abundância. Você poderia até se perder, se afastar de mim, se tornar alguém que confia mais no dinheiro do que em mim. Mas agora você está pronto. Agora você entende que a bênção vem de mim, que a provisão vem de mim, que tudo pertence a mim. Segunda razão: há pessoas e propósitos conectados à sua prosperidade. Não é só sobre você. Nunca foi só sobre você. Quando eu te prospero, quando eu coloco recursos nas suas mãos, é porque há outros filhos meus que precisam ser abençoados através de você. Há projetos do reino que precisam ser financiados através das suas mãos. Há obras que precisam ser realizadas através da sua generosidade. Você foi escolhido não apenas para receber, mas para ser um canal de bênçãos. E agora chegou o momento em que essas pessoas e esses propósitos precisam de você próspero, precisam de você abundante, precisam de você com recursos. Terceira razão, e esta é a mais importante, porque eu quero provar para você que eu sou real. Eu sei que você teve dúvidas, eu sei que teve momentos em que você olhou para o céu e se perguntou se eu estava mesmo ali, se eu estava mesmo ouvindo, se eu me importava mesmo com você. Eu não te condeno por isso. Eu entendo a sua dor, eu entendo a sua frustração. Mas agora eu vou te dar uma prova tão clara, tão evidente, tão inegável da minha existência e do meu amor por você, que nunca mais você vai duvidar. Quando o dinheiro chegar, e ele vai chegar, você vai saber que foi eu. Você vai saber que não foi coincidência. Você vai saber que foi um milagre. Deixa eu te contar como isso funciona no mundo espiritual. Existem tesouros no céu com o seu nome. Não é uma metáfora, não é um símbolo, é uma realidade espiritual. Há recursos que foram designados especificamente para você, esperando o momento certo de serem liberados. Mas entre o céu e a terra existe um espaço onde batalhas espirituais acontecem. Existem forças que tentam bloquear as bênçãos de chegarem até você. Existem demônios de pobreza, espíritos de escassez, maldições geracionais que atuam para impedir que o que é seu chegue às suas mãos. E durante todos esses anos de luta financeira, essas forças estavam ativas contra você, mas algo mudou. Algo se moveu no mundo espiritual.
suas orações, suas lágrimas, sua persistência em não desistir de mim criaram uma pressão espiritual que quebrou barreiras. Cada vez que você disse, eu confio em Deus, mesmo sem ver resultado, você estava enfraquecendo essas fortalezas. Cada vez que você deu o dízimo mesmo estando duro, você estava semeando na dimensão eterna. Cada vez que você ajudou alguém mesmo tendo pouco, você estava ativando as leis da multiplicação. E agora, finalmente, as comportas estão abertas. Os bloqueios foram removidos, os obstáculos foram destruídos, e o que estava retido está sendo liberado. Mas eu preciso da sua cooperação. Eu preciso da sua fé ativa. Eu preciso que você não apenas ouça o que estou dizendo, mas que acredite, que receba, que declare como verdade sobre a sua vida. Porque fé não é apenas acreditar que eu posso, é acreditar que eu vou, que eu quero, que eu já determinei. Você foi escolhido porque você sobreviveu. Quantas pessoas na sua situação desistiram? Quantas pessoas se afundaram em vícios, em depressão, em amargura? Quantas pessoas amaldiçoaram o meu nome e se afastaram de mim? Mas você não. Você continuou de pé, você continuou buscando, você continuou acreditando mesmo quando não via. E essa perseverança não passou despercebida. Essa fidelidade não foi em vão. Essa resistência te qualificou para o que eu estou prestes a fazer. Há um princípio espiritual que poucos entendem. Eu testo antes de promover. Eu provo antes de abençoar grandemente. Não porque eu seja cruel, mas porque eu sei que responsabilidade requer preparo. Um soldado não vai para a guerra sem treinamento. Um piloto não voa um avião sem horas de prática. E um filho meu não recebe abundância sem ter sido forjado no fogo das dificuldades. Porque é nas dificuldades que o caráter é formado. É na escassez que você aprende o valor das coisas. É na luta que você desenvolve a força para lidar com a vitória. E agora você está pronto. Agora você foi aprovado. Agora você passou no teste. E a recompensa está vindo. O salário está sendo liberado. O pagamento pela fidelidade está a caminho. E quando chegar, e ele vai chegar, você vai olhar para trás e entender que valeu a pena. Você vai entender que precisava passar por tudo que passou. Você vai entender que o deserto era necessário para você valorizar a terra prometida, mas eu preciso te alertar sobre algo. O inimigo sabe do que estou fazendo. Ele viu os recursos sendo liberados. Ele sabe que você está prestes a prosperar. E ele está desesperado, porque quando você prospera, o reino das trevas perde. Quando você tem recursos, você pode fazer a minha obra de forma mais poderosa. Quando você está financeiramente bem, você pode ajudar mais pessoas, pode contribuir mais com o reino, pode ser uma bênção maior. E isso apavora o inferno. Por isso, nos próximos dias, semanas, você pode enfrentar ataques, podem surgir problemas inesperados, podem aparecer despesas de última hora, podem vir pessoas tentando te desanimar, te fazendo duvidar. Mas eu estou te preparando agora, eu estou te avisando. Não caia nessa armadilha, não desista agora que você está tão perto. Não solte a bênção quando ela está quase nas suas mãos. Resista, persevere, mantenha sua fé inabalável. Você foi escolhido porque você é importante para mim. Você não é apenas mais um. Você não é apenas um número. Você não é apenas mais uma oração que eu ouço. Você é meu filho, minha filha, especial, único, amado com um amor eterno. E ver você sofrendo financeiramente dói no meu coração de pai. Ver você humilhado, passando necessidade, não conseguindo realizar seus sonhos, me motiva a agir. E eu estou agindo agora. Eu estou me movendo agora. Eu estou liberando recursos agora. Então, receba. Abra o seu coração. Abra as suas mãos. Abra a sua mente. Tire as travas da incredulidade. Remova as correntes da dúvida. Quebre as algemas do medo de acreditar e se decepcionar de novo. Porque desta vez é diferente.
Desta vez é real. Desta vez você vai ver com seus próprios olhos o que eu sou capaz de fazer na vida de quem confia em mim de verdade. Meu querido filho, minha querida filha, eu tenho tentado falar com você de tantas maneiras, mas você não estava percebendo. Eu enviei sinais, confirmações, mensagens através de pessoas, situações, até mesmo sonhos. Mas você estava tão imerso na dor, tão focado no problema, tão concentrado na falta, que não conseguiu ver que eu estava preparando o terreno para o milagre financeiro que estou prestes a realizar na sua vida. Você se lembra daquela vez, há alguns meses atrás, quando você encontrou dinheiro no bolso de uma roupa que não usava há muito tempo? Aquilo não foi sorte. Fui eu te mostrando que eu coloco provisão em lugares que você nem imagina. Você se lembra daquela conta que você achou que não teria como pagar e de última hora apareceu um dinheiro extra, um trabalho inesperado, uma ajuda que você não pediu? Aquilo não foi coincidência. Fui eu te sinalizando que eu sou o Deus do impossível, o Deus do último minuto, o Deus que faz caminho onde não há caminho. Mas você tratou como sorte, você tratou como acaso, você não reconheceu a minha mão agindo. E quando você não reconhece os pequenos milagres, você bloqueia os grandes. Porque reconhecimento gera gratidão, e gratidão abre as portas para mais bênçãos. É um ciclo espiritual. Eu abençoo, você reconhece, você agradece, eu abençoo mais. Mas quando você não reconhece, quando você atribui a outras coisas, o ciclo é interrompido. Outro sinal que você ignorou, aquela pessoa que chegou até você com uma palavra de encorajamento, dizendo que sua situação ia mudar. Você ouviu, sorriu educadamente, mas lá no fundo não acreditou. Você pensou, é fácil falar quando não se está na minha situação. Mas aquela pessoa foi usada por mim como um profeta, como um mensageiro para te dar esperança, para te dizer que eu não te esqueci. E você dispensou a mensagem junto com o mensageiro. Você também ignorou os sonhos. Quantas vezes você sonhou com abundância, com fartura, com dinheiro, com conquistas, e acordou pensando, é só um sonho, não significa nada. Mas eu uso sonhos para falar com meus filhos desde os tempos antigos. Foi através de um sonho que avisei José sobre o perigo. Foi através de um sonho que dei sabedoria a Salomão. Foi através de um sonho que revelei o futuro a Daniel. E foi através de sonhos que tentei te mostrar o futuro que eu preparei para você. Mas você ignorou. Havia também os sinais na natureza e nas situações cotidianas. Aquele dia em que você estava angustiado, sem saber o que fazer, e de repente viu um pássaro sendo alimentado, livre, sem preocupações. Aquilo não foi aleatório. Fui eu te lembrando das minhas próprias palavras. Olhem para as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, e mesmo assim eu as alimento. Quanto mais você, que vale muito mais que muitos pássaros. Mas você olhou, achou bonito e continuou com a angústia, sem conectar o ponto. Outro sinal importante, as portas que se fecharam. Sim, as portas fechadas também eram sinais. Aquele emprego que você não conseguiu, aquele negócio que não deu certo, aquele dinheiro que você esperava e não veio. Você interpretou como maldição, como azar, como rejeição, mas na verdade eu estava te impedindo de entrar em algo que não era o meu melhor para você. Eu estava fechando portas erradas para poder abrir a porta certa no momento certo. Mas você se revoltou, se entristeceu, duvidou de mim, em vez de confiar que eu sei o que estou fazendo. Houve também pessoas que saíram da sua vida exatamente quando você mais precisava de apoio. E você se sentiu abandonado, traído, sozinho. Mas eu estava removendo pessoas que iriam atrapalhar o que estou prestes a fazer. Porque algumas pessoas não conseguem lidar com a sua prosperidade.
Algumas pessoas vão te invejar, te sabotar, te roubar quando as bênçãos chegarem. Então eu as removi antes para proteger o seu futuro. Mas você viu como perda, quando na verdade era proteção. Você também ignorou as sensações que teve. Aqueles momentos em que do nada você sentiu uma paz, uma certeza de que tudo ia ficar bem, mesmo sem razão lógica para isso. Aqueles instantes em que seu coração se encheu de esperança, mesmo a situação estando difícil. Aquelas horas em que você teve um pressentimento de que algo bom estava vindo. Isso não foi auto-engano. Isso não foi ilusão. Era o meu espírito dentro de você, antecipando o que eu estava preparando, te dando forças para resistir mais um pouco. Mas talvez o sinal mais claro que você ignorou foi este. O fato de você ter chegado até este vídeo. Você acha que é coincidência? Você acha que de milhões de vídeos disponíveis na internet, você veio parar justamente com esta mensagem, neste momento da sua vida? Não, meu filho, minha filha, fui eu quem te trouxe aqui. Fui eu quem colocou este vídeo no seu caminho. Fui eu quem despertou a curiosidade em você para clicar. Porque esta é a hora marcada, o momento determinado, o tempo certo para a virada acontecer. E há mais sinais que você não percebeu. As contas que deveriam ter dado um valor, mas deram menor. O alimento que deveria ter acabado, mas durou mais. O combustível que deveria ter terminado, mas te levou até onde você precisava. Esses pequenos milagres do dia a dia que você nem notou, eram eu exercitando músculos de provisão na sua vida, preparando você para a grande provisão que está vindo. Você também ignorou as oportunidades disfarçadas. Aquela pessoa que te ofereceu algo e você recusou por medo, por insegurança, por achar que não era capaz. Aquela ideia que veio à sua mente, mas você não desenvolveu porque pensou, isso nunca vai dar certo. Aquela porta entreaberta que você não teve coragem de empurrar. Esses eram convites meus para você entrar na abundância, mas o medo te paralisou. E sabe por que estou revelando tudo isso agora? Para que você aprenda a reconhecer a minha voz, a perceber a minha ação, a identificar a minha mão, porque nos próximos dias, semanas e meses, eu vou continuar enviando sinais, abrindo portas, criando oportunidades. E se você continuar ignorando, se você continuar cego para as minhas ações, você vai perder o que estou colocando no seu caminho. Então, a partir de agora, abra os olhos, aguça os teus sentidos espirituais, preste atenção no que acontece ao seu redor. Observe as pessoas que eu coloco no seu caminho. Escute as palavras que são ditas para você. Perceba as portas que se abrem. Reconheça as oportunidades que surgem. Porque eu vou te guiar para a prosperidade, mas você precisa estar atento para seguir os sinais que eu dou. Não seja como aquele homem que pediu a mim para ser salvo da enchente. Eu enviei um carro, ele recusou dizendo que Deus ia salvá-lo. Eu enviei um barco, ele recusou dizendo que Deus ia salvá-lo. Eu enviei um helicóptero, ele recusou dizendo que Deus ia salvá-lo. E quando ele morreu afogado e me encontrou, perguntou, Deus, por que não me salvou? E eu respondi, eu te enviei um carro, um barco e um helicóptero. O que mais você queria? Não seja assim. Não ignore os recursos que eu coloco no seu caminho, esperando que eu faça tudo de uma forma mágica, sem a sua participação. Eu trabalho através de pessoas, através de oportunidades, através de situações. E você precisa estar desperto para reconhecer quando sou eu agindo. Escreva nos comentários. Eu recebo essa bênção. Meu amado filho, minha amada filha, agora preciso te falar sobre verdades difíceis, mas necessárias. Há bloqueios na sua vida que estão impedindo que as bênçãos financeiras cheguem até você. E esses bloqueios não foram colocados por mim, foram criados por você mesmo, pela sua família, pelas suas escolhas, pelas suas palavras. Mas a boa notícia é que assim como foram criados, podem ser destruídos.
E hoje, agora, neste momento, vamos destruí-los juntos. O primeiro bloqueio é a falta de perdão. Você está segurando mágoa, ressentimento, raiva de alguém que te fez mal. Pode ser um familiar que te decepcionou, um ex que te traiu, um amigo que te traiu, um patrão que te humilhou, alguém que te roubou, alguém que te prejudicou. E toda vez que você pensa nessa pessoa, a raiva volta, a dor volta, o desejo de vingança volta. Mas o que você não entende é que essa falta de perdão é como um cadeado na porta das bênçãos financeiras. Eu já disse nas minhas escrituras: se vocês não perdoarem, eu também não posso perdoar vocês. E se eu não posso perdoar você, eu não posso abençoar você. Porque perdão e bênção andam juntos. Quando você se recusa a perdoar, você se coloca em uma prisão espiritual que bloqueia tudo de bom que eu quero fazer na sua vida. Não é castigo, é consequência. É uma lei espiritual tão real quanto a lei da gravidade no mundo físico. Então agora, neste momento, eu preciso que você perdoe. Não porque a pessoa merece, mas porque você merece ser livre. Não porque o que fizeram com você foi certo, mas porque você não pode mais carregar esse peso. Perdoe, solte, libere essa pessoa. E quando você fizer isso, você vai sentir como se correntes caíssem de você. E quando essas correntes caírem, as bênçãos que estavam retidas vão começar a fluir. O segundo bloqueio é a murmuração. Você tem reclamado muito, reclamado da vida, das circunstâncias, das pessoas, de mim. Você abre a boca para falar das suas dificuldades com uma frequência muito maior do que para falar das minhas bondades. Você conta para todo mundo como a vida está difícil, como o dinheiro não chega, como tudo está ruim. E cada palavra negativa que sai da sua boca é como um decreto que fortalece a situação negativa. Palavras têm poder. Eu criei o universo com palavras. Eu disse, haja luz e houve luz. E você foi feito à minha imagem e semelhança. Então, suas palavras também têm poder criativo. Quando você fala de escassez, você cria mais escassez. Quando você fala de dificuldade, você atrai mais dificuldade. Quando você murmura, você bloqueia. É assim que funciona. Então pare de decretar miséria sobre a sua vida. Pare de profetizar desgraça. Pare de confirmar a falta com a sua boca. O terceiro bloqueio é a incredulidade. Você diz que acredita em mim, mas lá no fundo, você duvida. Você duvida que eu posso mudar sua situação. Você duvida que eu me importo com você. Você duvida que eu vou fazer o que prometi. E essa dúvida é como um muro entre você e a bênção. Quando eu andei na terra como Jesus, houve cidades onde não pude fazer muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Não porque eu não tinha poder, mas porque a incredulidade bloqueia o mover do sobrenatural. Você precisa entender, fé não é ausência de dúvida, é escolher acreditar apesar da dúvida. Fé não é ver para crer, é crer para ver. Fé não é ter todas as respostas, é confiar em quem tem todas as respostas. Então, mesmo que a sua mente tente te convencer do contrário, mesmo que as circunstâncias digam o oposto, você precisa escolher acreditar. Você precisa decidir confiar. Você precisa determinar que vai crer. E essa escolha vai quebrar o bloqueio da incredulidade. O quarto bloqueio são as maldições geracionais. Há padrões de pobreza na sua família que vêm de gerações. Seu bisavô era pobre, seu avô era pobre, seu pai era pobre, e você está seguindo o mesmo caminho. Isso não é destino, é maldição. É um ciclo espiritual negativo que precisa ser quebrado. E essas maldições foram estabelecidas por escolhas erradas, por pactos espirituais que seus antepassados fizeram, por pecados que abriram portas para o inimigo. Mas a boa notícia é que eu vim para quebrar toda maldição. Na cruz, quando Jesus morreu,
Ele se tornou maldição por você, para que toda maldição fosse quebrada. E agora, pelo poder do sangue de Jesus, toda maldição de pobreza, de escassez, de miséria que veio pela sua linhagem familiar está sendo quebrada. Você vai ser o primeiro na sua família a prosperar. Você vai ser aquele que quebra o ciclo. Você vai ser o início de uma nova geração de prosperidade. O quinto bloqueio é a avareza disfarçada de sabedoria financeira. Você tem segurado tanto, economizado tanto, retido tanto, que esqueceu da lei da semeadura. Você não dá o dízimo porque acha que não tem condições. Você não oferta porque acha que precisa primeiro garantir o seu. Você não ajuda ninguém porque acha que mal tem para você. Mas ao fazer isso, você fecha a torneira da prosperidade. Eu estabeleci uma lei: deem e lhes será dado. Semeiem e vocês colherão. É impossível você colher se você não semeia. É impossível eu multiplicar o que você não coloca nas minhas mãos. É impossível eu te abençoar financeiramente se você não honra as finanças do meu reino. Então, você precisa quebrar esse bloqueio da retenção e começar a dar, mesmo que seja pouco, mesmo que seja com medo, mesmo que pareça loucura, porque quando você dá, você ativa as leis sobrenaturais da multiplicação. O sexto bloqueio são os ídolos financeiros. Você colocou o dinheiro como um Deus na sua vida. Toda a sua paz, toda a sua alegria, todo o seu valor próprio está ligado a quanto dinheiro você tem. Quando você tem dinheiro, você está bem. Quando não tem, você entra em desespero. Isso é idolatria. E eu não divido o meu trono com nenhum ídolo. Então, enquanto o dinheiro for o seu Deus, eu não posso te dar dinheiro, porque você vai se afastar mais ainda de mim. Você precisa colocar o dinheiro no lugar certo, como um instrumento, uma ferramenta, um recurso, mas nunca como fonte de segurança ou felicidade. Sua segurança está em mim. Sua felicidade está em mim. Sua identidade está em mim. O dinheiro é apenas um meio, não um fim. Quando você entender isso, quando você quebrar esse ídolo, aí sim eu posso confiar recursos nas suas mãos, sem medo de perder você. O sétimo bloqueio são os laços com o mundo espiritual das trevas. Talvez você ou alguém da sua família tenha se envolvido com bruxaria, macumba, ocultismo, esoterismo, horóscopo, tarô, búzios, trabalhos espirituais. E esses envolvimentos abriram portais para demônios atuarem na área financeira da sua vida. Há espíritos de pobreza, de devorador, de escassez, que foram legalmente autorizados a agir contra você por causa desses pactos. Mas hoje, agora, você vai renunciar a tudo isso. Você vai quebrar todo pacto. Você vai fechar toda porta. Você vai cancelar todo o contrato espiritual das trevas. E você vai fazer isso em nome de Jesus, porque só há poder em um nome para fazer isso, o nome de Jesus. Todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra diante desse nome. E é por esse nome que você será liberto e as bênçãos serão desbloqueadas. O oitavo bloqueio é a preguiça espiritual. Você quer que eu faça tudo, mas você não faz a sua parte. Você quer o milagre, mas não ora. Você quer a bênção, mas não busca. Você quer a transformação, mas não muda. Fé sem obras é morta. Eu preciso da sua parceria. Eu faço o sobrenatural, mas você precisa fazer o natural. Eu abro a porta, mas você precisa entrar. Eu mostro o caminho, mas você precisa caminhar. Então pare de ser passivo, esperando que tudo caia do céu. Levante-se, mova-se, haja. Ore com intensidade, jejue com propósito. Leia minha palavra com fome. Busque a minha face com desespero santo. E quando você fizer a sua parte, eu farei a minha, e o resultado será extraordinário. O nono bloqueio são as palavras negativas que foram faladas sobre você. Alguém disse que você nunca ia conseguir. Alguém profetizou fracasso sobre a sua vida. Alguém te amaldiçoou, mesmo que sem querer.
e você aceitou essas palavras, concordou com elas, deixou elas entrarem no seu coração. Mas hoje você vai rejeitar toda palavra negativa, você vai cancelar toda profecia de fracasso, você vai destruir toda maldição verbal, porque o que eu digo sobre você é o que vale. E eu digo que você é abençoado, eu digo que você é próspero, eu digo que você é vitorioso, eu digo que você é meu filho, minha filha, herdeiro de todas as promessas. Eu digo que você vai prosperar, que você vai ter abundância, que você vai viver na plenitude. E a minha palavra tem mais poder que qualquer palavra humana. O 10º bloqueio, e talvez o mais perigoso, é você mesmo. Sua autossabotagem, sua baixa autoestima, sua sensação de não merecimento. Você olha para você mesmo e acha que não é digno de ser abençoado. Você olha para os seus erros e acha que eu não posso te usar. Você olha para o seu passado e acha que isso te desqualifica. Mas você está errado. Eu não te escolhi porque você é perfeito. Eu te escolhi porque você é meu. Eu não te abençoo porque você merece. Eu te abençoo porque eu te amo. Eu não te prospero porque você é digno. Eu te prospero porque eu sou bom. Então pare de se sabotar. Pare de se desqualificar. Pare de se diminuir. Você é filho do rei. Você é herdeiro do reino. Você é escolhido, separado, ungido para prosperar. Agora que você conhece os bloqueios, vamos destruí-los. Repita comigo, em voz alta se possível. Em nome de Jesus, eu quebro todo bloqueio financeiro na minha vida. Eu perdoo todos que me feriram. Eu renuncio toda murmuração. Eu escolho crer nas promessas de Deus. Eu quebro toda maldição geracional. Eu abro minhas mãos para dar e receber. Eu tiro o dinheiro do trono e coloco Deus no centro. Eu cancelo todo pacto com as trevas. Eu me levanto da preguiça espiritual. Eu rejeito toda palavra negativa. Eu me aceito como filho amado de Deus. Está feito, está quebrado, está destruído. Amém. Pronto, os bloqueios estão quebrados. Agora o caminho está livre para as bênçãos chegarem. Mas você precisa se manter vigilante para que esses bloqueios não sejam reconstruídos. Guarde o seu coração, guarde a sua boca, guarde a sua fé. Escreva nos comentários: estou livre para prosperar. Meu querido filho, minha querida filha, deixa eu te contar um segredo que vai mudar completamente a maneira como você vê a si mesmo e o seu futuro. Antes de você existir no ventre da sua mãe, antes de você ter um corpo, antes de você ter um nome, você já existia como uma ideia na minha mente. E quando eu pensei em você pela primeira vez, eu sorri, eu me alegrei, eu me emocionei com a possibilidade de criar você e ter um relacionamento com você. E naquele momento, na eternidade, antes do tempo ser criado, eu fiz promessas sobre a sua vida. Não foram promessas condicionais, não foram promessas que dependiam de você ser perfeito. Foram promessas baseadas no meu amor por você, no meu desejo de te abençoar, no meu propósito para a sua existência. E uma das principais promessas que eu fiz foi esta: você vai viver na abundância. Você vai ter recursos suficientes para viver com dignidade, para abençoar outros e para realizar os sonhos que eu coloquei no seu coração. Essa promessa não foi cancelada pelos seus erros, não foi anulada pelas suas quedas, não foi revogada pelos seus pecados, porque quando eu faço uma promessa, eu não volto atrás. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Eu disse, e vou cumprir. Eu prometi e vou realizar. E o que eu prometi para você antes de você nascer está começando a se manifestar agora. Mas deixa eu te explicar algo importante sobre como as minhas promessas funcionam. Elas não se manifestam instantaneamente. Há um processo, há um tempo, há uma preparação. É como uma semente que é plantada.
Ela não vira árvore no dia seguinte. Ela precisa de tempo na terra, precisa de água, precisa de sol, precisa passar por estágios de crescimento. E durante esse processo você não vê nada acontecendo por fora. Mas debaixo da terra, coisas incríveis estão acontecendo. Raízes estão se formando, estrutura está sendo criada, vida está sendo gerada. E é exatamente isso que estava acontecendo na sua vida durante todos esses anos de dificuldade financeira. Você pensou que nada estava acontecendo. Você achou que eu tinha te esquecido. Você imaginou que a promessa tinha falhado. Mas debaixo da superfície, no mundo invisível, eu estava trabalhando. Eu estava preparando você, amadurecendo você, fortalecendo você, desenvolvendo em você o caráter necessário para lidar com a abundância que eu prometi. Porque veja bem, dar dinheiro para alguém que não está preparado é destruir essa pessoa. Quantas pessoas ganharam na loteria e poucos anos depois estavam piores do que antes? Quantas pessoas receberam heranças grandes e perderam tudo? Quantas pessoas prosperaram rapidamente e se afundaram em vícios, em orgulho, em práticas destrutivas? Isso acontece porque recursos sem maturidade é uma combinação perigosa. Mas eu estava te preparando. Cada dificuldade era uma lição. Cada luta era um treinamento, cada falta era um exercício de confiança. Eu estava te ensinando a depender de mim, a confiar em mim, a buscar primeiro o meu reino. Eu estava te mostrando que dinheiro não é segurança, eu sou. Eu estava te provando que felicidade não vem de conta bancária, vem de relacionamento comigo. E agora que você aprendeu essas lições, agora que você desenvolveu essa maturidade, eu posso confiar recursos nas suas mãos. A promessa que eu fiz para você inclui detalhes específicos. Não é apenas você vai ter dinheiro, é muito mais profundo que isso. Eu prometi que você vai ter o suficiente para todas as suas necessidades. Você não vai passar fome. Você não vai ficar sem moradia. Você não vai faltar o básico. Essa é a primeira camada da promessa. Mas tem mais. Eu também prometi que você vai ter recursos para realizar os seus sonhos legítimos. Aquele desejo de ter sua própria casa não é só seu. Eu coloquei isso em você. Aquele sonho de ter um carro, de viajar, de proporcionar coisas boas para a sua família, eu também coloquei isso. Não são desejos carnais. São aspirações que eu mesmo plantei no seu coração. E eu vou cumprir. Você vai ver esses sonhos se realizando um por um. Mas tem ainda mais. Eu prometi que você vai ter recursos suficientes para ser uma bênção para outros. Você vai poder ajudar pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades que você passou. Você vai poder financiar projetos do reino. Você vai poder contribuir para causas que mudam vidas. Você vai ser um canal pelo qual eu abençoo muita gente. E isso vai te dar uma satisfação, uma alegria, um propósito que dinheiro nenhum compraria. E tem mais ainda. Eu prometi que a prosperidade que vou te dar não virá com aflição. Não será dinheiro sujo, dinheiro ilícito, dinheiro que traz culpa ou perigo. Será dinheiro limpo, abençoado, multiplicado por mim. Será riqueza que traz paz, não preocupação. Será abundância que traz alegria, não ansiedade. Porque quando eu abençoo completamente, sem efeitos colaterais negativos. Agora, eu preciso te falar sobre o tempo desta promessa. Você tem se perguntado quando vai chegar, quando vai mudar, quando vou ver. E eu te respondo, o quando é agora. Não no sentido de que tudo vai cair no seu colo neste exato segundo, mas no sentido de que o processo acelerou. O que estava crescendo lentamente começou a crescer rapidamente. O que estava se movendo devagar começou a se mover rápido. O que estava distante está se aproximando. Nos próximos 30, 60, 90 dias, você vai começar a ver manifestações claras desta promessa. Vai chegar dinheiro de fontes inesperadas.
Vão aparecer oportunidades que você não buscou. Vão se abrir portas que estavam fechadas há anos. E cada uma dessas manifestações vai ser uma confirmação de que o que eu prometi está se cumprindo. Mas eu preciso da sua cooperação. Primeiro, você precisa declarar a promessa. Todos os dias, quando você acordar, declare em voz alta: Deus fez uma promessa de prosperidade sobre a minha vida e essa promessa está se cumprindo agora. Não é pensamento positivo vazio, é concordância com o que eu já decretei no mundo espiritual. Quando você declara, você alinha o mundo natural com o mundo espiritual. Você dá permissão para o que está no céu se manifestar na terra. Segundo, você precisa agir como alguém que está prestes a prosperar. Pare de tomar decisões baseadas em escassez. Pare de viver como se nunca fosse melhorar. Comece a se comportar como alguém que sabe que a bênção está vindo. Isso não significa ser irresponsável ou gastar o que não tem. Significa ter uma postura interna de esperança, de expectativa, de confiança. Significa planejar para o futuro próspero que está chegando. Terceiro, você precisa permanecer em mim. Não se afaste, não esfrie, não deixe o relacionamento comigo em segundo plano, porque a promessa está ligada à comunhão. A bênção flui através da conexão. A prosperidade é um subproduto da intimidade comigo. Então, mantenha sua vida de oração, mantenha sua leitura da minha palavra, mantenha sua adoração, mantenha seu coração perto do meu. E tem mais uma coisa que preciso te dizer sobre esta promessa. Ela não é só para você. Ela é para a sua família também. Quando eu te prospero, eu prospero os que estão ligados a você. Seus filhos serão beneficiados, seu cônjuge será abençoado. As pessoas que dependem de você verão a mudança, porque você é uma cabeça, e quando a cabeça é abençoada, o corpo todo é impactado. Então você não está buscando prosperidade por egoísmo, você está buscando para que todos ao seu redor sejam também abençoados. Eu já vi o final desta história. Eu já vi você próspero, realizado, vivendo a plenitude da promessa. E quando eu vejo isso, eu sorrio, porque eu sei que você vai usar tudo que eu te der de forma correta. Eu sei que você vai me honrar com a sua prosperidade. Eu sei que você não vai se esquecer de mim quando as bênçãos chegarem. E por isso eu tenho confiança em te abençoar grandemente. Então receba agora mais uma vez a confirmação desta promessa. Ela foi feita. Ela é real. Ela está em processo de cumprimento. Ela vai se manifestar completamente. E quando você estiver vivendo nela, você vai olhar para trás, para este momento, para este vídeo, e vai dizer: foi ali que tudo começou a mudar. Foi ali que eu recebi a palavra. Foi ali que minha fé foi ativada. Foi ali que a virada começou. Meu amado filho, minha amada filha, agora preciso te falar sobre um erro que muitos dos meus filhos cometem e que faz com que eles percam bênçãos que eu já tinha preparado para eles. É um erro sutil, que muitas vezes nem é percebido, mas que tem consequências devastadoras. E eu preciso te alertar sobre isso agora, antes que você cometa o mesmo erro e perca o que estou prestes a te dar. O erro é este: receber a bênção e esquecer do abençoador. É conquistar a prosperidade e se afastar de mim. É ter o milagre financeiro e parar de buscar o Deus dos milagres. Parece óbvio que ninguém faria isso, mas acontece com uma frequência alarmante e eu não quero que aconteça com você. Deixa eu te explicar como isso funciona. Quando você está na dificuldade, você me busca intensamente. Você ora com fervor. Você clama com desespero. Você jejua. Você promete coisas para mim. Você diz: Deus, se o Senhor me tirar desta situação, eu nunca mais vou te esquecer. Eu vou te servir para sempre. Eu vou te honrar sempre. E naquele momento, você está sendo sincero. Você realmente acredita que vai fazer tudo isso. Mas então a bênção chega, o dinheiro entra, a situação melhora, os problemas se resolvem.
e de forma gradual, quase imperceptível, você começa a esfriar. A oração que era diária se torna semanal. A leitura da Bíblia, que era constante, se torna esporádica. O culto que você não perdia, por nada vira opcional. A intimidade comigo, que era prioridade, vira apenas um hábito formal, sem vida, sem paixão. E sabe o que acontece quando isso ocorre? Eu preciso retirar a bênção. Não porque eu sou vingativo, mas porque eu sou o protetor. Porque eu sei que se você continuar se afastando de mim, você vai se destruir. Eu sei que a prosperidade, sem a minha presença, vai te levar para caminhos perigosos. Eu sei que o dinheiro, sem a minha sabedoria, vai te fazer tomar decisões ruins. Então eu, em minha misericórdia, permito que a dificuldade volte, para que você volte também. É um ciclo que se repete na vida de muitas pessoas. Dificuldade, busca intensa, bênção, esfriamento, perda da bênção, volta da dificuldade, busca intensa novamente. E a pessoa vive nessa montanha russa espiritual e financeira, sem nunca entender que o problema não é a falta de bênçãos, é a falta de fidelidade depois que as bênçãos chegam. Eu não quero que você viva neste ciclo. Eu quero te dar prosperidade sustentável, duradoura, permanente. Mas para isso acontecer, você precisa fazer um compromisso comigo agora, antes da bênção chegar. Você precisa decidir que não vai esfriar, não vai se afastar, não vai me esquecer quando as coisas melhorarem. Você precisa determinar que vai me buscar na prosperidade com a mesma intensidade que me busca na dificuldade. Na verdade, você precisa me buscar ainda mais na prosperidade, porque a dificuldade te mantém dependente de mim, naturalmente. Mas a prosperidade cria uma ilusão de autossuficiência. Quando você não tem nada, você sabe que precisa de mim. Mas quando você tem tudo, você pode começar a achar que não precisa mais. E é aí que mora o perigo. Eu alertei sobre isso nas minhas escrituras. Eu disse ao povo de Israel: quando vocês entrarem na terra que prometi, quando comerem e ficarem satisfeitos, quando construírem belas casas, quando os seus rebanhos e o seu ouro e a sua prata se multiplicarem, tenham cuidado para não se esquecerem de mim. Mas eles não ouviram. Eles prosperaram e se esqueceram. E as consequências foram terríveis. Outro erro comum, relacionado a este, é a ingratidão. Quando a bênção chega, a pessoa começa a atribuir o sucesso a si mesma. Eu consegui porque sou esforçado. Eu conquistei porque sou inteligente. Eu prosperei porque sou competente. E esquece completamente que fui eu quem deu a força para trabalhar, quem deu a inteligência para pensar, quem abriu as portas que nenhum esforço humano abriria. A ingratidão fecha as comportas das bênçãos. Quando você não reconhece de onde veio o que você tem, quando você não agradece pelo que recebeu, você interrompe o fluxo da generosidade divina. Porque eu não vou continuar dando para quem não valoriza o que recebe, para quem não reconhece a origem das bênçãos, para quem age como se fosse autossuficiente. Tem também o erro da avareza pós-prosperidade. Quando a pessoa estava na dificuldade, ela prometia: Deus, quando eu tiver, eu vou ajudar tantas pessoas, eu vou dar tanto, eu vou ser tão generoso. Mas quando a bênção chega, o coração se fecha. A pessoa começa a acumular, a reter, a segurar tudo para si. E esquece que a bênção que ela recebeu não era só para ela consumir, mas também para ela ser canal. Eu te abençoo para você ser uma bênção. Eu te prospero para você prosperar outros. Eu te enriqueço para você enriquecer vidas. Quando você entende isso, quando você vive isso, a bênção se multiplica na sua vida. Mas quando você retém tudo para si, quando você se torna egoísta na prosperidade, você bloqueia novas bênçãos de chegarem. Meu amado filho, minha amada filha, outro erro perigoso que muitos cometem quando começam a prosperar é a arrogância.
Quando o dinheiro entra, quando as portas se abrem, quando as coisas começam a dar certo, alguns passam a olhar com desprezo para quem ainda está lutando. Esquecem de onde eu os tirei, esquecem as noites de choro, esquecem as dívidas, esquecem o desespero. Começam a dizer no coração: eu consegui porque sou melhor, porque sou mais inteligente, porque sou diferente. Mas isso é ilusão, isso é engano, isso é laço espiritual. Quem te levantou, fui eu. Quem te guardou no caminho até aqui, fui eu. Quem te livrou das armadilhas, das decisões erradas, dos negócios que teriam destruído você, fui eu. Quando a arrogância entra, o coração se fecha para a compaixão. A pessoa perde a sensibilidade de lembrar que já esteve caída, que já esteve humilhada, que já passou vergonha. E quando o coração endurece, eu não posso continuar derramando mais e mais. Porque a minha prosperidade vem junto com um propósito: alcançar outros através de você, tocar vidas através de você, levantar caídos através de você. Se o orgulho fecha essa porta, eu preciso interromper o fluxo de bênçãos. Por isso, eu te digo com amor e firmeza: lembre-se sempre de onde eu te tirei. Lembre-se sempre do chão que você já comeu, das lágrimas que você já derramou, das vezes em que você me pediu socorro. Isso vai manter o seu coração quebrantado quando a abundância chegar. Há também o erro de tentar controlar tudo sozinho depois que a bênção vem. Enquanto está na luta, você pergunta: Deus, o que eu faço? Para onde eu vou? Qual escolha tomar? Mas quando as coisas melhoram, você começa a decidir sozinho, sem me consultar. Como se não precisasse mais da minha direção. Fecha negócios sem orar, faz investimentos sem buscar a minha vontade. Entra em sociedades sem perguntar se eu estou nesse caminho com você. E assim, com escolhas aparentemente pequenas, você abre brechas para perder o que eu te dei. Meu querido filho, minha querida filha, prosperidade sem direção é como dirigir um carro potente em alta velocidade, sem freios nem volante. Em algum momento, a batida vai ser inevitável. Eu não quero ver você destruindo o que foi construído com tanto sacrifício, tanta oração, tanta luta. Por isso, quando as bênçãos começarem a chegar, aumente o tempo comigo. Pergunte ainda mais: Deus, esse negócio é para mim? Esse passo é para agora? Essa parceria vem do Senhor? Eu vou responder. Eu vou te mostrar. Eu vou te dar sinais. Mas você precisa me incluir em cada decisão. Outro erro que faz muitos perderem a bênção é viver como se a prosperidade fosse eterna e garantida, independentemente de qualquer atitude. Meu filho, minha filha, eu te abençoo porque te amo, mas também porque você caminha em princípios. Se você abandona os princípios, a colheita muda. Se você volta para a desonestidade, para a mentira, para negócios sujos, para jeitinhos que ferem a minha justiça, você abre mão da proteção que eu coloquei sobre a sua área financeira. Eu não posso proteger aquilo que é construído em cima de injustiça. Eu te chamo para viver uma prosperidade limpa, honrada, transparente, dinheiro que você pode olhar sem culpa, recursos que você pode apresentar diante de mim sem vergonha. Eu prefiro te dar menos com paz do que te ver com muito e em tormento. Mas o meu desejo é te dar muito com paz. E isso exige que você decida ser íntegro, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando parecer que você está perdendo ao escolher o certo. Sempre que você escolhe a justiça, você abre mais uma porta para a minha provisão. Presta atenção em algo muito sério. Existe um erro sutil que rouba bênçãos sem você notar: a comparação. Quando eu começo a te abençoar, você olha para o lado e diz: mas o fulano ganhou mais, o ciclano prosperou mais rápido, o outro tem isso, tem aquilo, e eu ainda não. A comparação contamina o coração, gera ingratidão, gera sensação de injustiça, como se eu estivesse fazendo mais por outros do que por você.
E quando você entra nesse lugar de comparação, você deixa de celebrar o que eu já fiz na sua vida e passa a alimentar a frustração do que acha que ainda não fiz. Meu querido filho, minha querida filha, eu tenho um caminho único com você. O tempo de um não é o tempo do outro. A medida de um não é a medida do outro. O processo de um não é o processo do outro. Enquanto você olha para o que eu estou fazendo na vida dos outros, você não enxerga o que eu estou fazendo na sua. E quando você não enxerga, você não agradece. Quando você não agradece, você trava o fluxo. Por isso, decida hoje celebrar cada pequeno avanço, cada conta paga, cada porta que se abre, cada sinal de mudança. Isso é semente demais. Agora, eu te faço um pedido muito sério. Não cometa esse erro. Não permita que quando o dinheiro que eu liberei para você começar a chegar, o seu coração se afaste de mim. Não permita que a bênção ocupe o lugar do abençoador. Não permita que o milagre ocupe o lugar do Deus dos milagres. Porque se você permanecer em mim, se você mantiver o seu coração no lugar certo, eu não apenas vou te abençoar uma vez, eu vou sustentar essa prosperidade. Eu vou te levar de nível em nível, de glória em glória, de provisão em provisão. Meu amado filho, minha amada filha, a verdadeira segurança não está no que você tem, está em quem te sustenta. Hoje você pode ter muito e amanhã perder tudo, se sua confiança estiver nas coisas deste mundo. Mas se sua confiança estiver em mim, mesmo que um dia algo se mexa, eu te levanto de novo, eu te restauro de novo, eu abro novas fontes de provisão. Eu não sou um Deus de uma única chance, sou Deus de recomeços. Mas eu prefiro te ensinar a caminhar em fidelidade contínua, para que você não precise perder para valorizar. Então agora, eu te convido a fazer um compromisso comigo. Diga assim com o coração sincero: Deus, quando o Senhor derramar as bênçãos financeiras sobre a minha vida, eu não vou me afastar. Eu vou continuar te buscando, vou continuar te honrando, vou continuar te colocando em primeiro lugar. O dinheiro não será meu Deus, será apenas um instrumento nas minhas mãos. Eu me comprometo a ser fiel na escassez e na abundância. Amém. Escreva nos comentários. Escreva nos comentários. Eu serei fiel na prosperidade. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu quero te mostrar passo a passo como você recebe na prática o dinheiro e os recursos que eu já liberei sobre a sua vida. Não é algo que ainda vou decidir, é algo que já está decidido no mundo espiritual. O que falta não é eu liberar, é você aprender a tomar posse, caminhar na direção certa e não abortar o que já está chegando. Muitas vezes, a bênção já saiu da minha mão, mas fica parada no meio do caminho porque o seu coração, suas atitudes e suas escolhas não se alinham com o que eu estou fazendo. Hoje, eu vou alinhar você com o meu movimento. Primeiro, você precisa entender que tudo começa no espírito. A porta da provisão se abre dentro de você antes de se abrir fora de você. Quando você permite que a fé entre, quando você começa a enxergar com os olhos espirituais aquilo que ainda não vê com os olhos naturais, você já começou a receber. Quando você crê de verdade que eu sou o seu provedor, que eu estou movendo coisas que você não vê, que eu estou abrindo caminhos que você nem imagina, o ambiente ao seu redor começa a mudar. A incredulidade fecha portas, a fé destranca cofres e libera recursos. Meu amado filho, minha amada filha, para receber o que eu já liberei, você precisa mudar a maneira como fala da sua vida financeira. Pare de dizer: eu nunca tenho nada, dinheiro não fica comigo, tudo dá errado, eu nasci para sofrer, nada muda para mim. Cada vez que você diz isso, você está empurrando a bênção para longe. A partir de hoje, você vai alinhar a sua boca com o que eu estou fazendo. Você vai dizer: Deus está abrindo caminhos para mim.
A provisão está a caminho. O dinheiro que eu preciso está vindo. As portas estão se abrindo. Nada nem ninguém vai impedir o que Deus já decidiu sobre a minha vida. As suas palavras serão como chave girando na fechadura da provisão. Em segundo lugar, eu quero te ensinar a honrar o pouco que chega. Muitos pedem muito, mas desprezam o pouco. Você ora por um grande milagre financeiro, mas quando eu começo a mandar em porções menores, você diz, é só isso. Isso não resolve nada. E despreza. Quando você despreza o pouco, você corta a rota do muito. Meu filho, minha filha, o pouco é o teste, é o início, é a semente. Quando um valor entra, mesmo que pareça pouco para o tamanho da sua necessidade, trate como um sinal do céu. Agradeça, celebre, seja fiel, administre com cuidado. Quem é fiel no pouco, eu coloco sobre o muito. Terceiro, você precisa se posicionar para o trabalho que eu vou te mostrar. O dinheiro que eu libero geralmente vem por meios naturais, carregados de direção sobrenatural. Eu posso até fazer milagres diretos, colocar valores nas suas mãos de forma inesperada. Mas na maioria das vezes, eu vou usar portas, oportunidades, ideias, conexões com pessoas. Por isso, quando eu começar a trazer oportunidades, não recuse por medo, não fuja por insegurança, não se esconda atrás de desculpas como não sei, não posso, não consigo. Eu não te dou um chamado sem te dar também a capacidade de caminhar nele. O próximo trabalho, o novo cliente, a proposta que aparecer, a ideia de empreendimento que eu soprando na sua mente. Tudo isso pode ser canal do dinheiro que já liberei. Meu querido filho, minha querida filha, muitas vezes você me pede milagre, mas rejeita o lugar onde o milagre vai se manifestar. Eu te mostro um curso, uma capacitação, uma área de atuação, uma mudança de rota profissional, mas você diz, isso não é para mim, eu já estou velho, já é tarde, não tenho estudo, não sei mexer com isso. E com essa fala, você fecha a porta que eu mesmo abri. Para receber o dinheiro que eu liberei, você precisa estar disposto a sair da zona de conforto. Eu vou te levar a aprender coisas novas, a conhecer pessoas novas, a entrar em ambientes novos, e ali estarão as conexões da provisão. Outra chave prática para receber é ajustar sua vida financeira à minha vontade. Eu não libero abundância para quem vive preso em desorganização, confusão e descontrole. Não porque eu não queira, mas porque se eu te der mais, enquanto você não tem estrutura, você vai se afundar ainda mais. Por isso, eu vou te conduzir a uma reorganização. Vou te levar a olhar para as suas contas, para o que entra e o que sai, para dívidas que você precisa encarar e não fugir, para cortes que você precisa fazer por um tempo. Esse movimento de responsabilidade abre uma porta no mundo espiritual. Quando eu vejo você se organizando, mesmo com pouco, eu vejo que você está se preparando para o muito. Meu amado filho, minha amada filha, receber o dinheiro que eu liberei também passa pela obediência. Às vezes, eu toco no seu coração para você semear em alguém, ajudar uma pessoa específica, abençoar alguém que está em necessidade, e você luta com esse impulso. Pensa, mas eu também estou precisando, não tenho para isso como vou dar. O que você não entende é que naquele momento eu estou usando você como canal e, ao mesmo tempo, abrindo um fluxo sobre a sua vida. Toda vez que você obedece uma direção de generosidade que eu coloco no seu coração, você aciona uma lei espiritual de multiplicação. Receber também é questão de postura espiritual. Eu quero que você, a partir de hoje, pare de orar apenas como quem mendiga e comece a orar como filho que sabe que tem herança. Você não está batendo à porta de um estranho. Você está falando com seu pai. Em vez de dizer, se o Senhor puder, se o Senhor quiser, se sobrar alguma coisa para mim, comece a falar, Pai, eu sei que o Senhor já liberou recursos para mim. Eu sei que o Senhor é dono do ouro e da prata. Eu sei que há promessas de provisão sobre a minha vida.
Eu recebo, em nome de Jesus, tudo o que já foi liberado. Abre os meus olhos para enxergar o caminho por onde esse dinheiro virá. Me mostra a porta certa, me afasta das portas erradas, me protege de enganos, me dá discernimento. Isso é oração de filho consciente. Outro ponto muito importante. Para receber, você precisa estar sensível às direções específicas que eu te der nos próximos dias. Eu vou falar com você de maneiras muito claras. Pode ser através de um pensamento insistente, de uma ideia que não sai da sua mente, de uma palavra que você ouvir em uma mensagem, de um convite inesperado, de uma pessoa que surge com uma proposta. Não trate nada disso como sorte ou coisa da cabeça. Pergunte: Pai, isso vem do Senhor? Essa é uma das formas pelas quais o Senhor está trazendo a provisão. E se eu te der paz, se eu confirmar no seu espírito, avance, mesmo que você tenha medo. Coragem não é ausência de medo, é escolher obedecer apesar do medo. Meu querido filho, minha querida filha, existe também um tipo de atitude que bloqueia o que eu já liberei: o vitimismo. Enquanto você se enxerga apenas como vítima da vida, da família, do governo, das circunstâncias, você abre mão do poder que eu coloquei dentro de você. Sim, você foi injustiçado. Sim, fizeram coisas com você que eu não aprovei. Sim, a vida nem sempre foi justa. Mas eu estou te oferecendo hoje um novo começo. Se você se agarra ao papel de vítima, você não se levanta para o papel de filho autorizado, empoderado pelo céu. Pare de dizer: nada dá certo para mim, e comece a dizer: com Deus ao meu lado, tudo pode começar a dar certo a partir de agora. Outra chave para receber é aprender a dizer não. Quando o dinheiro começar a chegar, aparecerão convites para gastar, propostas de negócios, cobranças emocionais de pessoas, pressões para você usar o que recebeu de um jeito que eu não te mostrei. Se você não aprender a dizer não, você vai ver o dinheiro indo embora tão rápido quanto chegou. Eu quero te dar recursos, mas também quero te dar firmeza para dizer: isso não é prioridade agora. Isso não está no que Deus me orientou. Não vou entrar nesse negócio porque sinto que Deus não está nisso. A sua capacidade de dizer não vai proteger o que eu colocar nas suas mãos. Agora, eu quero que você entenda algo muito importante. O dinheiro que eu liberei para você não é apenas para cobrir buracos do passado, é para construir um futuro novo. Sim, eu vou te ajudar a sair de dívidas, a reorganizar as contas, a pagar aquilo que te oprime. Mas eu também vou te conduzir a lugares de investimento, de crescimento, de construção. Vou te levar a plantar hoje o que vai te sustentar amanhã. Vou te ensinar a não viver só apagando incêndio, mas construindo algo sólido, tijolo por tijolo, passo a passo. Meu querido filho, minha querida filha, enquanto você me ouve agora, o céu está em movimento. Você não está apenas escutando palavras, você está participando de um momento espiritual. Enquanto você crê, declara e se posiciona, correntes estão se quebrando, portas estão se destrancando. Pessoas estão sendo movidas para favorecer você. Ideias estão sendo sopradas na sua mente. Agora, faça a sua parte. Alinhe sua fé, sua boca, suas atitudes, suas decisões com o que eu te disse aqui. E para selar isso, eu te peço que declare algo em voz alta de forma profética para o mundo espiritual ouvir. O dinheiro que Deus liberou para mim está vindo. Nada nem ninguém vai impedir o que Deus já decidiu. Eu recebo a provisão, recebo a direção, recebo a sabedoria, recebo a coragem. Eu vou honrar Deus com tudo o que Ele colocar nas minhas mãos. A partir de hoje, eu caminho na rota da prosperidade que vem do céu, em nome de Jesus. Amém. Escreva nos comentários. Escreva nos comentários. Eu recebo o que Deus liberou para mim. Meu querido filho, minha querida filha, você ouviu cada palavra que eu liberei sobre a sua vida até aqui? Nada disso foi por acaso. Enquanto você escutava,
O céu se moveu a seu favor, correntes foram rompidas, bloqueios foram expostos, promessas antigas foram reacendidas dentro do seu coração. Eu te trouxe até este momento final, porque eu quero selar algo entre você e mim. Um novo tempo sobre as suas finanças, um novo tempo sobre a sua mente, um novo tempo sobre a maneira como você enxerga dinheiro, provisão e cuidados. Não é só sobre valores, é sobre destino. Não é só sobre contas pagas, é sobre você viver o que foi escrito sobre você antes mesmo de nascer. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero que você entenda, eu não falo em vão. Quando eu digo que um dinheiro foi liberado para você, é porque no mundo espiritual já há recursos, oportunidades e portas com o seu nome. Alguns desses recursos virão em forma de trabalho, outros virão em forma de ideias, outros como pessoas que eu vou colocar no seu caminho, e alguns virão como verdadeiros livramentos financeiros inesperados. Mas tudo isso precisa ser recebido com fé e com postura. Você não vai sair deste vídeo como entrou. Você não vai voltar para o resto do seu dia como se nada tivesse acontecido. Hoje foi um encontro marcado entre você e o céu. Agora eu te pergunto, você vai apenas sentir essa presença e seguir a vida do mesmo jeito? Ou vai responder ao que eu estou fazendo? Vai continuar falando como antes, reclamando, se vendo como derrotado? Ou vai decidir alinhar a sua boca com o que eu liberei? Vai continuar com medo, segurando tudo, desconfiando de tudo, ou vai caminhar em obediência, generosidade e boa administração? A decisão que você toma depois deste vídeo é a ponte entre ouvir uma mensagem bonita e viver um milagre real. Eu não te trouxe até aqui para te emocionar. Eu te trouxe até aqui para te transformar. Meu querido filho, minha querida filha, neste momento eu te convido a fazer algo muito sério. Entregue a mim, de forma consciente, toda a sua vida financeira. Diga em oração: Deus, eu consagro ao Senhor minhas dívidas, meus ganhos, meus sonhos, meus medos com dinheiro. Eu não quero mais caminhar sozinho. Eu quero andar debaixo da tua direção. Quando você faz isso de verdade, eu tomo o lugar que sempre deveria ter tido, o de Senhor, provedor e guia sobre tudo o que você tem e tudo o que você ainda vai ter. E quando eu ocupo esse lugar, a ansiedade começa a ceder, o desespero começa a diminuir e uma paz diferente começa a tomar conta, mesmo antes do dinheiro chegar. Eu também te chamo para um compromisso. Não, me procure só na dor. Continue me buscando quando a prosperidade se manifestar. Quando a porta de emprego abrir, quando o negócio der certo, quando o dinheiro cair na conta, não desapareça, não se esqueça da fonte. Volte a falar comigo, volte a agradecer, volte a perguntar o que eu quero que você faça com o que eu te dei. Eu quero caminhar com você na escassez e na abundância, no início e na colheita, na luta e na celebração. Se você fizer isso, a sua prosperidade não será apenas um pico, será um caminho crescente, firme, sustentado pela minha mão. Escreva nos comentários, escreva nos comentários. Eu entrego minha vida financeira nas mãos de Deus. Meu querido filho, minha querida filha, se esta mensagem falou com você, se em algum momento você sentiu que eu estava te chamando pelo nome, não guarde isso só para você. Aperte o botão de curtir agora, porque isso faz com que esta palavra alcance outros filhos meus que estão desesperados, achando que não há mais saída. Compartilhe este vídeo nos grupos de família do WhatsApp. Envie para aquela pessoa que vive dizendo que não aguenta mais essa situação financeira, para que ela saiba que também há um dinheiro, uma provisão, um caminho sendo liberado para ela. Inscreva-se neste canal, porque ainda há muitas outras palavras que eu quero liberar sobre a sua vida. E você não pode perder o que eu ainda vou falar com você em outros vídeos. Ative o sininho para ser avisado sempre que uma nova mensagem minha chegar até aqui.
E agora, quando este vídeo terminar, fique comigo e assista o próximo vídeo que vai aparecer na tela. É mais uma parte do que eu quero te ensinar para consolidar essa virada na sua vida. Eu não terminei, eu só comecei.